Nos diz a palavra de Deus, Deuteronômio 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, essa palavra tem latejado no meu coração. O Senhor tem me inquietado para que nós possamos compreender essa grande obra que Deus faz nas nossas vidas, como fez na vida do seu povo, no seu Israel, e sabendo que hoje nós somos o Israel de Deus. Quando nós falamos em Israel de Deus, é importante entendermos que pela fé em Jesus Cristo, nós fomos alçados à condição de filhos de Deus e passamos a nos tornar também herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Mas a palavra de Deus, ela fala em diversos tempos sobre a promessa feita a Abraão e sobre as promessas feitas a Abraão. Então nós temos duas situações. Uma é a promessa. Queria que você acompanhasse comigo a palavra de Deus. Lá em Gálatas capítulo 3, lá no capítulo 3, versículo 29, diz assim, 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. A promessa. Agora, você, mesmo em Gálatas 3:16, olha o que diz. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Então, aqui fala de as promessas e aqui fala de a promessa. Então, amados, como herdeiros de Deus, né, queria que você entendesse lá em Romanos capítulo 8, vamos fazer aí o link entre essas duas passagens, só para você entender. Romanos capítulo 8. Versículo 17. Diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, amados, essa herança que nós recebemos de Deus, ela diz respeito a tudo aquilo que Deus prometeu para aquele que foi o pai da nação israelita, Abraão. Quando ele fala da promessa no singular, ele está falando da salvação. Ele está falando de uma promessa espiritual. Está falando de vida eterna. Então, quando nós recebemos a promessa, ele está falando exatamente na esfera espiritual. Está falando da porção que nós recebemos de Cristo. A salvação eterna. Então, é uma promessa, né, atemporal.
ela está além do tempo. É uma promessa que nós vamos desfrutar dela por toda a eternidade, como dela desfrutarão todos aqueles que ainda judeus esperaram a promessa. A promessa era exatamente aquela que Deus trouxe desde o jardim do Éden, dizendo que um dia o filho da mulher pisaria a cabeça de Satanás, esmagando todo o intento do inimigo. E Jesus, ele disse que ele veio para destruir as obras do diabo e para salvar todos que estavam perdidos. Então, essa promessa feita a Abraão, do ponto de vista espiritual, Deus mostrou para ele uma terra que nós sabemos é uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Essa terra, ela existe fisicamente, mas como uma promessa espiritual, essa terra existe também espiritualmente. Então, essa terra espiritual que Deus prometeu a Abraão, é a igreja onde nós hoje estamos vivendo. Não a igreja evangélica de Pinheiros e Votorantim. Nós fazemos parte da grande igreja do Senhor na face da terra. Nós somos mais uma árvore frutífera que faz parte da grande igreja, a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Deus vivo, que o próprio Senhor Jesus disse que contra essa igreja, a igreja dele, as portas do inferno não prevalecerão. Então, amados, nós temos essa promessa espiritual, a nossa vida eterna, a nossa salvação, ela veio por meio da fé. E a palavra de Deus diz que todos que são da fé são descendentes de Abraão. Então, nós recebemos essa promessa de vida eterna e ela é a principal. Ela é incomparável em relação às demais promessas. Quando fala no plural, fala em promessas, Deus está falando de promessas materiais. Porque na terra que Deus prometeu a Abraão, que fisicamente existe, onde o seu povo foi colocado, era uma terra, nós lemos agora em Deuteronômio, mas uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil, frutífera, uma terra rica. Irmãos, o lugar mais rico da terra é esse que Deus prometeu ao seu povo. Se você prestar atenção nas ocorrências mundiais, você vai ver que todo o foco de todos os países está voltado exatamente lá para o Oriente. Está voltado para Israel, está voltado para o Irã, está voltado para o Iraque, está voltado para a Palestina, está voltado para aquela região onde estão ali, amados, assim, as maiores riquezas do mundo. Uma das maiores riquezas, petróleo, por exemplo, é incomparável, né? O que existe ali. E quantos séculos já existe isso? Então, as melhores frutas são produzidas ali, os melhores alimentos, ainda que seja um lugar seco. Que mistério é esse? Então, quando a palavra de Deus diz, voltando a Deuteronômio, você precisa entender o que é essa riqueza material. Quando diz assim, versículo 7, Deuteronômio 8, 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Então, olha quanta riqueza, quanta abundância, quanta fartura existe nessa terra. Então, essas são as promessas materiais. Então, quando fala assim, nós temos, amados, assim, a expectativa, a esperança de vivermos as promessas. Estamos falando materialmente. Quando falamos da promessa, estamos falando espiritualmente. Dá para compreender exatamente que a porção que Deus prometeu para o seu povo, ela tanto é espiritual, salvação eterna, vida abundante em Cristo, resgate do inferno, quanto ela é material. Então, por quê, amados? Porque Deus quer que pela obediência, Deus quer que pela fidelidade, Deus quer, amados, que nós possamos viver, segundo a palavra, as porções que o salmista chama de os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu não sei se você tem percebido que há uma expectativa de parte do Senhor que nós sejamos abençoados. Quando a palavra de Deus diz assim, bem-aventurado, significa aquele que está sendo preparado
para prosperar. Aquele que recebeu a porção bendita de bênçãos que o alcançarão se ele permanecer obediente, se ele permanecer fiel. Então, hoje eu queria falar para você de como que Deus nos prepara, o quanto Ele nos forja, para que nós possamos viver essas porções. Quando somos resgatados, quando recebemos a promessa espiritual, quando alcançamos a vida eterna em Cristo, mas nós iniciamos uma trajetória em direção ao céu. Nós falávamos hoje pela manhã na escola bíblica, que a melhor coisa do mundo seria nós sermos alcançados, resgatados, recebemos a salvação e irmos direto para o paraíso, como foi o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Irmãos, ele não passou por nenhuma prova, ele estava sendo crucificado porque era um criminoso, mas ali o coração dele se quebrantou, né? Com certeza houve ali um arrependimento genuíno, reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e clamou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele foi alçado a uma condição que, irmãos, que ele tinha acabado de saiu da prisão, porque era, né, um malfeitor, e de repente foi para o paraíso. Se Deus permite que nós continuemos aqui na terra, tendo recebido essa promessa de vida eterna, tendo recebido a salvação, é porque temos trabalho a fazer aqui na terra. É porque, através das nossas vidas, outras vidas serão alcançadas. O que você estiver vivendo verdadeiramente no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida profissional, empresarial, em todas as áreas, é a sua vida, o seu testemunho. Não é você carregar a Bíblia, colocar a Bíblia debaixo do braço, não é você fazer um H assim, entrar no seu trabalho com a Bíblia, andar na praça com a Bíblia, fechada debaixo do braço. O inimigo não tem preocupação com quem carrega a Bíblia debaixo do braço, ou na bolsa, ou hoje, né, tecnologicamente, no celular. O inimigo tem pavor, temor e tremor de quem tem a Bíblia no coração e principalmente na mente. Porque quando essa palavra deixa de ser apenas uma palavra escrita e passa a ser uma palavra real na nossa vida, passa a ser uma palavra conhecida, e mais do que isso, no passo mais difícil de ser dado, quando ela passa a ser praticada, a nossa vida se transforma. Então existem tempos em que nós passamos a conhecer a Bíblia. Depois, tempo em que nós passamos a praticar a Bíblia. O que vai fazer a diferença é exatamente a prática. O conhecimento já nos traz uma força muito grande, mas a edificação da nossa vida começa pela prática da palavra. Então, amados, quando nós começamos a entender o que Deus fala nesse texto, esse texto de Deuteronômio 8 é um dos mais poderosos da Bíblia e um dos mais reais do ponto de vista prático. Quando eu falo do ponto de vista prático, eu queria que nós pudéssemos assim nos desvincular, nos desligar de qualquer consideração teológica. A palavra de Deus, ela só vai ser bem-vinda em nossas vidas, ela só vai ser atual se ela tiver alguma coisa a ver conosco hoje. Nós temos que pegar esse texto e trazer para o nosso contexto. Estamos falando de séculos e séculos passados, mas a palavra é tão viva como se tivesse sido escrita hoje, porque ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela é viva. É o único livro que traz uma palavra viva. Gerações e gerações vão se passar, os nossos netos vão crescer, né? Os nossos bisnetos vão crescer, e assim sucessivamente. Nós certamente alguns já não estaremos aqui, mas todos eles continuarão a ler os mesmos textos e eles estarão dizendo exatamente as mesmas coisas que estão dizendo para nós hoje. Então, quero perguntar para você, o quanto esta palavra é real na sua vida hoje? O que ela pode produzir na sua vida hoje? Então, o modus operandi de Deus, a forma como Deus atua, mas é diferente na minha vida, vai ser diferente na sua, mas pode acontecer múltiplas formas do operar de Deus. Deus opera na sua multiforme graça. Só que praticamente,
Na prática, tirando qualquer fundamento teológico, quer dizer para você o seguinte: ou essa palavra tem a ver com a sua vida em todas as áreas hoje, ou você não vai valorizar a palavra. Então, o que nós temos a ver com esse texto, quando Deus fala para o povo, que Ele levou o povo pelo deserto, e provou, humilhou, sustentou, até que o povo entrasse na terra prometida. Então, amados, existem 3 formas que Deus opera nas nossas vidas, e eu quero dizer para você, por uma delas você vai passar, provavelmente seja a primeira. Não há como você alcançar a segunda sem ter passado para a primeira. Mas o grande risco que nós corremos, e nesses anos na presença de Deus, eu tenho contemplado isso, mas tristemente, é que a terceira fase, ela é mais presente nas nossas vidas do que a primeira e a segunda. Vamos entender essas fases? A primeira, amados, é o tempo de deserto. A palavra de Deus diz que Deus diz assim, ó, e te lembrarás, versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Irmãos, o deserto, ele é uma parte do caminho, precisa ser apenas uma parte do caminho. Para muitos, infelizmente, ele é a única parte. Muitos dos que estão na igreja vão entrar e não vão sair do deserto. Não vão viver as porções da além do Jordão. O deserto, ele está da além do Mar Vermelho. Biblicamente, historicamente, amados, os judeus foram tirados do Egito depois de 430 anos de escravidão. Foram tirados do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, iniciaram uma caminhada no deserto que ia durar apenas 1 ano, e Deus ainda não os levou pelo caminho mais curto, porque sabia que o coração deles não ia permanecer fiel quando visse qualquer luta, qualquer guerra, ia querer voltar para o Egito. Um dia Deus disse para um servo chamado Isaac, quando houve uma seca, uma crise muito grande no Oriente, e Isaac assentou no seu coração voltar para o Egito. Deus falou para ele: não desças ao Egito, não voltes ao Egito, permaneça nesta terra e eu te abençoarei. Então, amados, o que ocorre? Historicamente, fisicamente, biblicamente, os judeus foram tirados do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, iniciaram uma trajetória do deserto para alcançar a terra da promessa. Então, entre a terra da promessa e o Mar Vermelho existe o deserto. Depois do deserto vem o Rio Jordão. Então, são 2 travessias. A travessia, que são líquidas, vamos dizer assim, a travessia do Mar Vermelho e a travessia do Jordão. Então, são tempos na vida espiritual. Só que o deserto, ele é necessário, porque Deus diz aqui na palavra, que Ele usa o deserto para humilhar, para provar, para tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias a palavra de Deus ou não. O deserto, amados, ele é um tempo de forja de caráter cristão. Não dá para nós termos o caráter forjado se nós não passarmos pelo deserto, porque se a coisa for suave, você vai achar que é você. Você vai dizer assim: para Deus ficou fácil, porque comigo é tranquilo. Deus sabia que com pouca coisa eu já seria perfeito. Deus sabe que para mim não tem muita dificuldade, porque não tem muito o que mudar em mim. Esse vai só iniciar os primeiros passos e vai, ainda que ache que já está na terra prometida, vai perecer no deserto. Não estou falando de salvação. Não estou falando da promessa, que é a salvação. Estou falando de nos prepararmos para recebermos as promessas, que só podem receber aqueles que já são salvos. Aqueles que já foram resgatados do Egito. O Egito é a figura do mundo. A figura do mundo é o Egito. Jerusalém, o Israel, é a figura da graça. Então, amados, quando nós iniciamos essa trajetória, Deus começa a operar, e esse operar dele tem essa finalidade: provas e tribulações, forja do caráter cristão, milagres de provisão sobrenatural.
Irmãos, quando nós estamos com a vida com abastança, nós não precisamos do milagre de provisão. Quando você tem uma condição material muito boa, você não precisa orar, normalmente é assim, não precisa orar para Deus, para o Senhor, dá a tua provisão, tu és o socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando os ventos são favoráveis, qualquer um navega. Quando as circunstâncias são muito favoráveis, todos podem agradecer a Deus. Agora, como que Deus faz para provar o nosso coração? Ele nos permite passar por tempos de escassez. Ele nos permite viver um tempo em que nós dependeremos exclusiva, plena e totalmente da provisão sobrenatural de Deus. Você só pode conhecer o pastor do Salmo quando estiver prestes a faltar. Quando você olhar para a despensa e disser assim, não sei o que eu vou colocar na mesa amanhã. Quando você olhar para a conta bancária, e já não está nem vermelha, mas está roxa, você fala, o que vai ser da minha vida? Quando você começa a receber ligação de um banco, de outro banco, de uma empresa de cobrança, de outra empresa de cobrança, e você diz assim, não tem mais jeito, não tem solução. Quando os filhos querem adquirir algumas coisas, né, que os coleguinhas têm, os amigos têm, os grupos, né, de relacionamento têm, e você não tem como adquirir. Tempos em que você tem vontade de comer pizza e só sente o cheiro. Você fica igual entregador de pizza. Sente o cheiro, mas não pode comer. Existe um tempo na nossa vida em que Deus nos prova, exatamente para saber onde está o nosso coração, se o nosso coração permanece firmado, permanece fiel. Amados, não é fácil. Às vezes tem irmão que diz assim, pastor, é fácil. Quando eu pergunto assim, irmãos, é fácil obedecer a palavra? Quando eu falo assim, tranquilo, pastor, mas eu não vi ainda esses que dizem tranquilo obedecer. Quem disser que é fácil, ainda não foi provado. E quem não foi provado, ainda não foi aprovado. Então o tempo do deserto, ele vem exatamente assim, amados. É um tempo de grandes provas, tribulações, mas é um tempo de grandes milagres de provisão sobrenatural. É o tempo em que Deus não deixa faltar segurança, saúde, habitação, alimentos, vestes. É um tempo em que Deus faz brotar do coração. Você quer conhecer um coração de alguém? Ou você lhe dá o poder, ou você lhe tira o sustento. Quando se dá o poder a uma vida, você vai conhecer a vida rapidamente. Você já teve alguém do seu ciclo de amizade, de conhecimento, que recebeu poder e fez de conta que você nem existia mais? Alguém que teve poder assim e não se lembra mais do tempo de início. A palavra de Deus diz assim, nunca despreze o tempo das pequenas coisas. Nunca despreze o início da caminhada. Mas o poder, ele revela também aquilo que está no coração do homem. O dinheiro, quando você tem dinheiro, você acha que pode tudo. É difícil se compreender quando se tem dinheiro, que tem coisas que o dinheiro não pode comprar, porque você acha que pode comprar tudo. Agora, Deus começa a saber o que está no nosso coração, para ver se nós continuamos louvando a Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Então você tem, como propósitos, as provas e tribulações para a forja do caráter, a sobrenatural provisão de Deus, para você entender que não vai faltar. Não vai faltar. Se for necessário brotar água da rocha, vai brotar. Se você olhar para a despensa sua e não encontrar nada, você vai orar, você não precisa falar para ninguém. Aquele para quem você está pedindo tem poder para mover os céus e a terra, para te abençoar. Sabe quando você gostaria que seus filhos comessem um danoninho, um iogurte? Né? Tem tempo que isso é luxo, amados. Tem tempo que a criança nem quer, fala, não aguento mais danoninho, não quero mais danoninho, estou enjoado de danoninho. É porque tem demais.
Aí quando falta o danoninho, né? Não sei se eu estou voltando muito tempo atrás, assim, mas é o tempo que nós vivemos isso. Né? Os nossos filhos queriam danoninho, queriam algum iogurte, queriam algumas coisas assim. Eles estiveram acostumados um tempo, daí Deus foi e tirou assim. Aí eles viveram aquela situação assim, falaram, nossa, que saudade do danoninho, que saudade do presunto. Nossa, que saudade, né? Do Big Mac. Vou deixar mais perto de vocês assim, né? Que saudade do Big Mac, né? Que saudade, né? Dessas coisas gostosas. Que saudade do tempo que a gente ia para o shopping. Que saudade era pizza. Aí você ora, aguardando a provisão de Deus, no dia seguinte, bate no portão da sua casa, alguém trazendo ali uma cesta básica para você, trazendo uma compra para você. E você fala, Deus, é tremendo. Se Deus não deixa a andorinha perecer, se Deus não deixa o pardal, pardal, era para nós uma espécie assim de alvo para você acertar a estilingada, né? Você queria acertar os pardais. A palavra de Deus diz que Deus não deixa perecer o pardal nem a andorinha. Não vai cuidar de você. Deus não deixa perecer a natureza, não vai cuidar de você. Mas existem tempos que Deus permite que nós passemos aí pelo deserto, para exatamente ver como está o seu coração, o que está lá no fundo do seu coração, porque tem situações que o nosso coração só vai revelar quando a prova for terrível. Quando você experimenta a provisão sobrenatural de Deus, você não tem mais o direito de dizer Deus não provê, Deus não é fiel. Você não pode ficar vivendo apenas conhecendo o salmo do pastor sem vir a conhecer o pastor do salmo. Você precisa entender que há um poder sobrenatural, um poder superior. Há alguém que cuida da sua vida, que conta os cabelos da sua cabeça, que conhece o seu assentar ou levantar, que conhece a sua despensa, conhece a sua conta bancária, conhece a situação do seu casamento, da sua família, conhece tudo a seu respeito e tem poder para resolver, solucionar todas as situações. Todas elas. E isso só é revelado no deserto. Quando Deus prova o nosso coração para ver o que vai brotar dos nossos lábios. Vai haver murmuração ou gratidão? O que vai brotar? Aí tem a segunda fase que todo mundo quer, é a posse da terra prometida. Quando fala assim, em Deuteronômio 8, versículo 1, para que entreis e possuais a terra. Esse possuais a terra vem do hebraico yarash, que significa herdar, possuir, apoderar-se de algo. E eu gostei do apoderar-se. Apoderar-se significa tomar com poder. Agora está na moda o apoderamento feminino, né? As mulheres estão tomando conta de tudo. Apoderamento feminino, está na moda. Então esse apoderar significa o seguinte, eu tenho que ter a força para me apoderar das promessas. Essa força, ela é física e também é espiritual. Caleb disse assim, quando ele foi tomar posse da terra, ele falou para Josué, Josué era amigo íntimo dele, os únicos dois que permaneceram à frente das 12 tribos. Os descendentes dos outros 10, acima de 20 anos, ninguém entrou, todos eles morreram no deserto. Caleb disse assim, Josué, quando Deus fez a promessa eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85, 45 anos atrás Deus fez a promessa, e tão forte quanto eu era naquele tempo, hoje eu sou para ir tomar posse da terra. Sabe o que significa isso? Se você permanecer firmado, pode ter certeza, Deus vai fazer com que as promessas sejam desfrutadas e você vai ter força para desfrutar delas. Quantos creem, levante a mão, dá um glória a Deus. Deus é poderoso, Ele não vai fazer com que você chegue lá capengando. Por que eu recebi só agora? Quem vai determinar o tempo não é Deus, as promessas já foram liberadas, quem vai determinar o tempo é você. Vai depender da sua fidelidade, vai depender do que brotar no seu coração, vai depender daquilo que Deus tem falado com você, porque Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Amados, quando a boca de Deus é aberta, dela vem sustento, dela vem libertação, dela vem salvação, dela vem transformação, dela vem vida. Quando Deus abre a boca, Ele diz, a palavra não volta vazia, mas prosperará naquilo para que eu a enviei. Só não vai receber quem está com o coração endurecido, ouvido tapado, olhos embotados, mente ainda contaminado pelo mundo. Só não vai receber quem achar que não precisa, que pode continuar fazendo o seu próprio jeito. Quer dizer para você, do jeito seu não vai dar certo.
acredita no que eu estou falando, do seu jeito não vai dar certo. Procure fazer do jeito de Deus. Quando se entra então na posse da terra, você começa a constatar que as promessas são reais. Tempo do deserto. Tempo de você viver numa expectativa do dia seguinte, do pão de cada dia. Será que amanhã vai ter? Será que amanhã vai ter? Tempo da terra prometida, tomar posse. Você não precisa ficar preocupado, porque sabe que vai ter. A palavra de Deus diz que, quando eles atravessaram o Jordão, cessou o tempo do maná. Josué capítulo 5. Cessou o tempo do maná. E os filhos de Deus não tiveram mais o maná. Porém, naquele ano comeram dos frutos da terra prometida. Sabe o que significa isso? Há uma porção preparada por Deus para aqueles que são fiéis, para aqueles que não murmuram, para aqueles que são gratos, para aqueles que conseguem viver, ainda que não tenha toda a provisão material que você gostaria que tivesse, mas o Deus não deixa faltar o sustento, mas sobretudo a palavra dele vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te preparar para você desfrutar das terras, dos frutos da terra prometida. Irmãos, as promessas, elas são infalíveis. Nós somos falhos. Podemos não recebê-las, mas elas são infalíveis. Muitos estão desfrutando delas. Talvez você ainda não esteja. Não é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com o fato de você não desfrutar das promessas. Porque não depende mais dele, ele já liberou. Depende da sua fidelidade, depende da sua obediência à palavra, depende de você compreender que há um poder que se manifesta quando Deus abre a boca. Quando abrir a boca significa que a Bíblia é aberta, você vai ler essa palavra como se fosse viva. E eu vou dizer para você, ela é real. Não existe uma única situação na sua vida que não esteja contemplada na palavra de Deus. Quando você atravessa o Jordão, você vai entender o seguinte, que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Mas eu quero enfatizar agora, abra sua Bíblia em Deuteronômio 8. A terceira fase. Primeiro, o tempo do deserto. A segunda, a posse da terra prometida. A terceira, manter a fidelidade e expressar constante e crescente gratidão a Deus. Tempo de segurar a corda. Não deixar a corda mais, nunca mais. Versículo 11 diz assim, vou ler o 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e multiplicar tudo quanto tens. O que significa isso? Tempo de prosperidade, tempo de desfrutar das promessas. Deus está dizendo para o povo dele, 40 anos depois que saiu do Egito, está chegando o tempo de vocês atravessarem o Jordão. Deuteronômio significa assim, a segunda lei, você diz assim, vou falar de novo, tudo que seus pais não entenderam, tudo que os pais não ouviram, o mesmo que foi dito em Êxodo, é dito em Deuteronômio, mas assim, é a segunda chance do povo, ou é agora ou não vai mais. Então vocês vão atravessar o Jordão, presta atenção, vocês vão para essa terra que eu prometi. Seus pais conheceram a terra, mas não creram nas promessas, murmuraram. Vocês vão para essa terra que eu prometi, agora vocês vão ser abençoados, vocês vão comer e vão estar fartos, vão crescer o teu rebanho, a vida de vocês vai prosperar, a tua empresa vai crescer, o teu trabalho vai florescer, o teu salário vai aumentar, trazendo para o nosso contexto, vai melhorar a sua condição, você vai ter uma porção abundante, né, sacudida, recalcada, transbordante até, Deus vai te dar. Se você for fiel, se você deixou o seu caráter ser forjado no deserto, nada pode impedir a travessia do Jordão. Mas há um perigo na nossa vida, amados, e esse perigo é constante e real, e vou dizer para os irmãos, mais presente do que nós imaginamos. Mais presente. Porque o grande perigo nosso não é quando falta, é quando começa a ter, ou quando começa a sobrar. Quando falta, normalmente nós procuramos a fonte da provisão.
Quando começa a sobrar, nós achamos que somos nós, amados. Aí Deus diz assim, versículo 13, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentarem a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, está falando de promessas materiais, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você não merecia, eu não merecia, nós não éramos merecedores, irmãos, nós recebemos, foi graça. A morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, abriu para nós, amados, o tempo da graça. Nós não merecíamos, não importa quanto dinheiro pudéssemos ter, quantos relacionamentos poderosos pudéssemos ter, nós iríamos para o inferno. Nós estávamos condenados à morte eterna. Hoje nós estamos assim, agraciados com a vida eterna. Então, amados, só que o nosso coração se eleva com muita facilidade, nós nos esquecemos, nossa memória, a memória do nosso coração é muito curta, nós nos esquecemos. Amados, quantas vidas vieram à presença de Deus, foram alcançadas, batizadas, começaram a caminhar, e Deus abençoou, e as vidas foram saindo devagarinho, que diz assim, vou sair aqui para que ninguém peça nada emprestado, vou sair disfarçado, vou sair à francesa, vou sair fora porque a porção que eu estou vivendo, poucos estão vivendo, eu vou desfrutar da vida, vou viver e desfrutar do melhor da terra, longe da igreja. E às vezes você vai ouvir assim, eu estou longe da igreja, mas não estou longe do Senhor. Não existe isso. Essa possibilidade, ela é ilusória. Isso não existe. Ninguém pode estar perto do Senhor longe da sua casa, longe da sua palavra. Você pode achar que está. Não existe essa possibilidade, a não ser que Deus te leve para o deserto. Se Deus te quiser colocar no lugar solitário, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, quanto tempo for, para forjar aí, você pode estar longe da igreja, porque você não tem como ir para a igreja. Mas a igreja está em você. O Senhor está em você. Como você pode também estar na igreja, e nem a igreja estar em você, nem o Senhor estar em você. Então ele continua dizendo assim, versículo 15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder ou riquezas, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Lê comigo agora o 19 e o 20. Será, porém, que, se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Sabe o que significa isso? Está na caminhada, seja grato, não olhe para trás. E se Deus te abençoar, seja mais grato, permaneça em fidelidade plena. Não se deixe laçar, não se deixe envolver, não se deixe seduzir. Vou repetir aqui para vocês o que eu já disse algumas vezes. Se você estiver dizendo assim, Deus está me abençoando tanto com o trabalho, que eu não consigo mais nem ler a palavra, nem ir para a casa de Deus. Essa bênção não é de Deus, o inimigo está te enganando. Ele está te enganando. Deus abençoou tanto o meu trabalho que eu não tenho tempo de meditar na palavra, não tenho tempo de ir na igreja. Eu estou trabalhando de segunda a sábado, direto, domingo de manhã, não quero nem saber, não aguento, porque Deus está me abençoando tanto, que eu não consigo ir para a escola dominical, eu não consigo ir para o culto, não consigo louvar a Deus, não dá tempo de meditar na palavra. É laço do diabo na sua vida. Fala, Senhor, eu sei que se eu cuidar das coisas do Senhor, o Senhor vai cuidar das minhas. Você não precisa se arrebentar de trabalhar para que Deus possa te abençoar. A tua prosperidade, ela vem da boca de Deus, ela vem da palavra de Deus, é a tua fidelidade, é a tua constância, a tua permanência na presença de Deus que vai fazer com que você desfrute do melhor da terra. E vou dizer mais, você pode ter muito e não ter saúde, você pode ter muito e não ter um casamento em paz,
Você pode ter muito, uma casa belíssima e não ter um lar. Você pode receber tanto que vai dizer assim, Deus tem me abençoado. Mas se você não tiver saúde, se você não tiver paz no seu casamento, se a tua família não estiver íntegra, se as circunstâncias que envolvem a sua vida não estiverem de acordo com aquilo que Deus tem para a tua vida, não é de Deus que você está recebendo, porque Deus jamais vai dar algo para você que o distancie dEle, que o afaste dEle. Você precisa permanecer fiel, segurando a corda, para que não se perca. Não adianta, ou você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ou você vai ser como as gentes do mundo. Como as gentes que o Senhor destruiu dentro de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisesse obedecer à voz do Senhor, teu Deus. Eu queria que você se colocasse em pé na presença do Senhor. Amados, o Senhor tem me inquietado, eu vou dizer por quê. Porque tem muitos que precisam ouvir essa palavra, viver essa palavra, para não perecer. Para não perecer. Deus está mandando aviso. Quem avisa, amigo é. Deus quer nos chamar amigos dele. Quem avisa, amigo é. Então eu queria que você pudesse refletir. Onde eu estou? Que porção estou vivendo? O que eu preciso viver? Não se deixe laçar. Aquele que é alistado para a guerra, não se deixa embaraçar com os negócios deste mundo. Deus quer dar negócio, Deus quer abençoar o trabalho das mãos, mas não é para que nós sejamos embaraçados. O que é embaraçado? Se envolve de tal forma que eu não tenho como sair fora mais. Você já não percebe mais o quanto você está se distanciando de Deus. Virou comum. Gente do mundo não vai desfrutar das promessas. Vai ter que voltar para o deserto, se for o caso, vai ter que ser forjado, moído, triturado, para que você possa reconhecer que Deus não se deixa escarnecer e jamais ocupa o segundo lugar em qualquer vida, em qualquer casamento, em qualquer família. Ou Ele é Deus, ou Ele é soberano, ou Ele não está dirigindo a sua vida. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Senhor, te damos graças pela tua provisão sobrenatural, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todos os benefícios, como já foi ministrado hoje nos Salmos. Mas clamamos agora, Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, quebranta corações e mentes. Senhor, que os pés não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Senhor, que nós não nos deixemos embaraçar com as coisas deste mundo. Senhor, o mundo existe para nos servir, nós não fomos levantados por Ti para servirmos ao mundo, mas o mundo existe para nos servir. Senhor, tu queres que nós desfrutemos do melhor da terra, mas Tu queres antes que nós conheçamos o melhor, Senhor, da terra espiritual, que é a Tua casa, a Tua igreja, Senhor, a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz. Tu tens para nós porções que o mundo não pode nos dar, Senhor. Tu tens para nós porções que nem os reis têm. Porque aquilo que o Senhor nos dá, as riquezas do mundo não podem comprar. Senhor, opera em nossas vidas, em nossos casamentos, em nossas famílias, no trabalho das nossas mãos, nos nossos negócios, no nosso ministério individual, no nosso ministério coletivo. Opera em todas as áreas, ó Pai, faz-nos compreender essas porções. Prepara-nos, capacita-nos, Senhor, para vivermos essas porções. O pastor e sacerdote, Senhor, como Tu determinaste, eu trouxe a Tua palavra. A mensagem é Tua, eu sou apenas o mensageiro. Tu és o Senhor, eu sou apenas servo. Tu és oleiro, eu sou apenas barro.